Olá, muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Rosimeire Viesel e eu sou terapeuta quântica. Eu trabalho com ímãs e também trabalho com ressignificação emocional. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que foi muito importante para mim e eu acredito que é importante para todos nós. É quando a gente cura a nossa criança interior, né? Então, muitas vezes a gente se encontra com dores de cabeça, com ansiedade, com não merecimento. Parece que as coisas não andam na nossa vida, parece que quando acontece uma coisa ruim a gente fica desesperado, a gente fica ansioso. Quantas vezes a gente é muito controladora, né? Isso eu percebi em mim, né? Às vezes a gente fica ansiosa, a gente quer que as coisas aconteçam rápido e quando elas não acontecem na hora que a gente quer, a gente fica irritado, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso e a gente percebe que tudo isso faz parte daquela criança interior nossa que tá lá birrenta, né? Sem paciência, querendo as coisas pra já, pra ontem, né? Por que essa criança tão desesperada, tão birrenta, tão controladora se manifesta em tantas vezes na nossa vida, trazendo até dor, né? Dores de cabeça, incongruência no nosso coração. Às vezes a gente faz coisa que depois a gente repensa e fala, poxa, não devia ter feito, né? Por que isso vem pra gente? Exatamente porque a gente não conseguiu acessar essa criança e acalmar essa criança e curar essa criança. Porque a nossa criança está dentro de nós, sempre. Sempre esteve, sempre estará. E quantas vezes a gente tem medo de liberar essa criança, porque a criança interior, ela não tem só esse aspecto de ser medrosa, de ser insegura, foram coisas que a vida trouxe para essa criança. Às vezes, uma família desorganizada, uma situação difícil com pai, com mãe, com vô, com tio, com primo, na escola, cada um tem a sua realidade, não é? E muitas vezes a gente pensa que essa criança só tem sofrimento e ela não tem. Ela já nasceu livre, ela nasceu criativa, ela nasceu curiosa, ela nasceu com as bochechas rosadas, com os olhos brilhantes, né? A nossa criança é linda, criativa, infinita, cheia de vontade de viver, tanto é que ela, né, nasceu, né? A nossa criança nasceu, ela foi vencedora, né? No meio de milhões de espermatozoides, foi a nossa, né? Que pegou o óvulo lá e fecundou, né? E depois tem outros, nossos anjos estiveram lá cuidando daquele óvulo para que tudo desse certo, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então a nossa criança é muito importante e muitas vezes a gente nem lembra que ela existe e a gente deixa ela triste, trancadinha lá num quartinho escuro, né? A gente tem medo dela. E a gente não precisa, a gente precisa liberar essa criança alegre, feliz, criativa, curiosa, cheia de vida, para que a gente possa ter essa plenitude da nossa criança e curar os traumas dessa criança, né? Quantas vezes você ouviu lá, né? Lá atrás, você não consegue, você não presta para nada, você é muito teimoso, você é muito teimosa, você é muito brava, né? Nossos pais falavam isso pra gente, né? E parece uma coisa boba, mas não é. Às vezes ficou lá, né? Gravado no nosso subconsciente, são crenças limitantes que a gente absorveu e é tão difícil de tirar e às vezes ela reverbera, ela se manifesta em situações onde a gente precisa daquela criatividade, daquela coragem que a criança vai, anda de bicicleta, ela nem pensa que ela vai cair, ela só pensa que ela vai andar na bicicleta, ela sobe num armário porque ela quer ver lá em cima, ela não pensa que pode cair, ela é curiosa, ela é atrevida até. E muitas vezes esse atrevimento da criança, essa coragem, leva ela para a vitória, para conseguir, para poder caminhar, para poder falar, para poder comer, né? Ela chora, ela faz o que for necessário para ela obter aquilo que ela acredita que ela precisa. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa acessar essa força dessa criança interior nossa que sempre esteve e sempre estará conosco, a gente precisa curar também aqueles traumas que ela teve na infância, que muitas vezes foi espelhado pelos adultos, né? Aquele adulto que xingou, que falou que você não era nada, que você nunca ia conseguir, que você ia casar com uma pessoa ruim, né?
Talvez são os traumas daquela pessoa que foram espelhados em você e ela também nem fez por gosto, ela só sabia fazer desse jeito, né? Então, hoje, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que olhar para esse passado, para todas essas coisas, perdoar e seguir em frente. É como se você estivesse dirigindo um carro e você olha para frente para não ter acidente, para não provocar uma tragédia, né? Não adianta você dirigir o carro olhando para o retrovisor, porque meu pai fez isso, que minha mãe fez aquilo, porque eu fui pobre, porque não tinha dinheiro, porque isso, porque aquilo. Tá, todo mundo, cada um tem seus traumas, mas a gente não vai conseguir voltar lá atrás. Então, o que a gente tem é o nosso presente. Então, nós precisamos olhar para frente e de hoje para frente nós vamos criar a nossa realidade do futuro, né? Não adianta ficar olhando no retrovisor. Olhar para o retrovisor só traz tristeza. A nossa história existe, ela tá aí, a gente não vai ignorar ela, mas ela serve para nos trazer aprendizado. Coisas que talvez a gente fez na nossa infantilidade, na nossa ingenuidade e que a gente não vai repetir. Mas não dá para tirar o que já foi feito. O que dá para fazer é perdoar. Perdoar a si mesma, né? Quantas vezes a gente acha que tem que perdoar os outros, que tem que fazer pelos outros. E eu, né? Se você se curar a si mesmo, você consegue curar os outros. Se você não se curar a si mesmo, como que você vai curar os outros? E isso foi uma lição que eu aprendi, né? Então, se você quiser saber mais, se você quiser passar por uma terapia de cura interior, onde você vai acessar a sua criança, é muito gostoso, é muito significativo, é muito transformador. Eu vou deixar o meu contato embaixo, você pode ligar para mim, marcar a sua sessão e você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Muita coisa vai curar assim como um passe de mágica, só por você conseguir curar a sua criança. É lindo, é mágico. Então, se você quiser, se você se interessar, vai lá na descrição, vai lá e dá uma ligadinha, né? Liga no meu WhatsApp, manda uma mensagem, eu sempre respondo, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube, que é Rosimeire Wiesel, tem outros vídeos lá falando dos ímãs, falando de todas as terapias que eu pratico. Então, se você tiver interesse, quiser me conhecer melhor, lá tem depoimento de vários clientes, né, que já foram curados. Então, você acessa lá no meu canal Rosimeire Wiesel, tá bom? E aí você assiste os outros vídeos. E, com certeza, logo, logo eu volto aqui para falar mais coisas para você, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e até a próxima.